por que matar a criança por motivo de estupro, o aborto por motivo de estupro não é crime. Aí ele foi explicar que na época nazista, isso aí vai num corte, viu? Na época do nazismo, o que os judeus faziam? Os judeus não, os nazistas, os alemães. Os soldados alemães, na hora de prender as mulheres, as adolescentes, as crianças e tudo mais, geralmente separavam, né, dos homens e tudo mais, os homens para trabalhar, as mulheres também, as que não podiam, que eram deficientes, sacrificavam mesmo. E a intenção ali era de extirpar o povo judeu e usá-los até a morte, né? Beleza. Só que muitos soldados, tá, aquele momento de guerra, sem ter contato sexual com ninguém, o que fazia? Estuprava as mulheres judias. E aí ia nascer o quê? Um ariano, aspas, com judeu. Não pode nascer, então mata. E aí, como o nosso direito ele é baseado no direito alemão, penal alemão, não é considerado crime matar um filho de um aborto, de um estupro. Então, a base. Então, eu me lembro da história da informação. O porquê. Aí, por exemplo, quando fala tráfico, terrorismo e tortura, que são os 3 T's mais hediondos, né? Que são equiparados ao hediondo. A tortura, ela prescreve. Aí ele foi explicar por que a tortura prescreve. Porque a gente sempre fica, né? Mas a tortura é um crime horrendo. É horrendo. Tortura, crime horrendo, ela prescreve. Por quê? Porque a tortura, salvo engano, é de 1964 começou o período militar e acabou em 84. Salvo engano, a tortura é de 1900. É nesse período militar. E nesse período militar, quem estava legislando eram os militares. Então pensa, como é que eu vou criar uma lei que me deixa ser punido a vida toda? Porque o que aconteceu de maior tortura foi no período militar, sim. E ele falou, ninguém vai criar uma lei que seja perpétua para eles. Então, o que não prescreve? 2. Ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e o racismo. Porque o racismo é contra a humanidade, é contra um ser que ele não tem motivo, e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito é tipo uma guerra civil. Só que é uma guerra contra o Estado Democrático. Então, essas duas. Ou seja, estou falando toda essa historinha, porque se cair numa prova hoje eu vou fazer, a tortura prescreve? Sim. Ué, mas ela não é um crime horrendo? Mas não é porque é crime horrendo. É porque você tem que ver a base histórica do motivo. O contexto de quem criou. O motivo. Justamente o que você falou, né? Dos princípios. Voltando para os princípios que a gente estava falando da sua faculdade de Direito. Sim. Então, a faculdade, muito boa a sua colocação. E eu falo que é importante demais nós entendermos o porquê das coisas. Às vezes, assim, isso vale, por que isso vale aqui e ali não? Entenda o porquê. E aí vai ficar mais fácil. Às vezes você vai ver que lá naquele momento aquilo atendia a sua finalidade. Isso vale até para as crianças, né? Sim, mas agora não. Agora não atende. Então nós temos que acompanhar essa mudança, né, da sociedade, das necessidades, e a legislação tem que acompanhar. Então a legislação ela tem que ser revista. Eu falo que a nossa Constituição, ela não é a ideal. Ela é prolixa, né? Não, e tá no... Agora eu esqueci qual é o nome dos conceitos da Constituição, né? Prolixa, dogmática, não sei o que lá, consuetudinária. Ela cria muitos direitos. Então, mas pouca aplicabilidade. Exatamente. O que acontece com a questão dos princípios? Ele entra justamente para poder direcionar, nortear o aplicador desses direitos da administração pública, do ato administrativo. Ele serve para direcionar e para poder, na realidade, regulamentar essas relações jurídicas oriundas, né, tanto do direito público quanto do direito privado. Então, esses princípios, eles são muito importantes. E você tem que entender o porquê. E no direito eu falo que existe a questão da relevância do bem jurídico. Isso é muito importante. Com certeza. Tanto que o bem jurídico mais precioso é a vida. Isso. Apesar de a vida não ser um direito absoluto. E o direito à liberdade também. Por isso que depois eu fui entender por que o direito penal ele tem tantas ramificações, tantos entendimentos. Ele falou, cara, porque a gente está falando da liberdade. E antes do direito à vida, depois do direito à vida, o mais importante é a liberdade. Porque se a pessoa está viva e está presa,
ela não tá fazendo nada, ela só tá enclausurada. Uhum. Depois a liberdade. A liberdade, a gente tem que arrumar a teoria para justamente legitimar a liberdade dela. Sim. E você está falando aí essa questão da vida e não absoluta. Ocorreu agora. Se eu não me engano, foi na Inglaterra. Essa semana eu não consegui acompanhar muito bem, não, os fatos ocorridos. Eu estou com afinco ali na lei de licitações e algumas questões processuais. Mudou muita coisa? Mudou muito. Eu sei que deu uma enxugada, né? Mudou muito. Mas será que deu uma enxugada para continuar? Não deu enxugada. Não deu enxugada. Na realidade... Que eu sei que diminuiu o pregão. Ele, na realidade, ele pegou algumas leis, ele compilou. Então virou um código. Só que na realidade, como que a nova lei de licitações... O Fred DJ participou? Não, né? Tem que confirmar. É 14133. 14133 de 2021. E eu estou estudando ela, né? E como eu gosto... O que acontece nela? Você tem um artigo e vários incisos ali, parágrafos. A cada artigo desse, ele faz remissão para vários outros. Então, assim, é muito complexo. Então, parece... Você estudou o processo legislativo? Sim, eu estudei e, assim, na realidade... Cara, o processo legislativo é a coisa mais bonita do mundo, mas não existe, parece. Porque ele fala, olha, evite isso, evite não sei o que lá, não serão assim, serão assado. Tá tudo ali, organizadinho para você fazer a lei. Quando você faz a lei, você faz uma lei totalmente... que é um código, literalmente, que você tem que decifrar, porque não se aplicará previsto no artigo tal. Mas é fácil você olhar, só que o tempo todo você fazer essas emissões... o tempo inteiro. E nessa nova, na realidade, é porque eu não trouxe aqui, mas eu gosto de fazer anotações, né? Gosto de fazer anotações, a post-it e tudo mais. E o que acontece? Me foi pedido uma opinião. Inclusive, aí eu tive que ler mais a fundo, justamente para entender sobre a obrigatoriedade de um documento, né, que é o ETP. E aí, lendo o outro, você tem que ir lá na norma, e nós não temos todos os artigos ainda regulamentados. Isso está no site do governo, nós podemos acompanhar. Então, assim... Calma aí. Não tem todos os artigos regulamentados? Não tem. Virou não tem. Um pacote de crime que não se aplica? Então, na realidade é bem isso. Não tão assim, porque estamos falando da administração pública. Então, toda conduta ela vai ser punida. Nós temos que responsabilizar